Olá a todos, boa tarde. Estou aqui com Roberto Tomás. Roberto Tomás é advogado, tem um escritório em São João Nepomuceno, um escritório em Juiz de Fora. Roberto Tomás agora está no pleito aí para ser o candidato a prefeito de São João Nepomuceno e nós viemos aqui, Garbosa News veio aqui conversar com ele sobre essa questão. Roberto, primeiro, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meus amigos. Esse pleito, ele está firme? Conta pra gente aí como é que você está pensando, quando sai, quando vai ser dada a largada. Perfeito. Na realidade, há uma pretensão de se disputar a candidatura à Prefeitura de São João Nepomuceno. Eu pretendo me candidatar às prévias do meu partido e, se confirmado dentro do meu partido, há toda uma conformação dentro de alguns grupos políticos de São João Nepomuceno para me indicarem como candidato desses grupos políticos, vamos colocar dessa forma. Se isso tudo transcorrer de maneira apropriada e efetivamente houver essa confirmação, ano que vem, 2020, eu devo ser indicado a concorrer às eleições pelo meu partido. Essa prévia sai quando, Roberto? Eu, salvo engano, deve ser por volta de junho, julho do ano que vem, onde os partidos farão as convenções. Eu posso estar me equivocando aqui nas datas, que eu não tenho em mãos o calendário eleitoral, mas normalmente entre maio, junho e julho essas prévias saem e há indicação tanto dos futuros candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores também. Quer dizer, ainda tem um tempo ainda. Tem um tempo muito Mas grande. A cabeça do Roberto Tomás, como é que está? Está voltada para isso? Já pensou aí na educação, a segurança? Vamos começar pela segurança, que é um fator crítico hoje em dia, não só em São João Nepomuceno, mas em todo o Brasil, né? Sim. Particularmente aqui em São João existe uma preocupação muito grande, né? Em virtude de alguns homicídios que vêm acontecendo na cidade. Eu tenho uma visão muito particular sobre o que tem acontecido. Isso, na realidade, é exceção. São grupos específicos que estão brigando entre si e eu tenho acompanhado muito a vida nos bairros de São João Nepomuceno e a grande maioria que reside lá são de pessoas trabalhadoras, pessoas vocacionadas para o bem. Há um desvio de conduta ou outro, mas o impacto desse desvio de conduta é que marca demais. Esses homicídios, eles, além de deixar enlutado a família, ele incomoda a própria cidade, que dá uma sensação de insegurança dentro de São João que absolutamente não corresponde à realidade. Mecanismos para se trabalhar isso. Segurança pública, como a gente sabe, como bem sabe você também, é uma atribuição do Estado de Minas Gerais. Mas, por exemplo, para se trabalhar a questão da segurança pública, além de se tendo um prefeito pode tentar buscar a melhoria do efetivo policial na cidade, que traz, no primeiro momento, uma sensação de segurança com a presença ostensiva da polícia, eu vejo que não tem como você falar de segurança pública sem falar de educação, que é a origem de todo o problema. O adensamento, o aumento da violência, ele tem uma relação direta com desesperança, falta de emprego, falta de oportunidade e, sobretudo, a nossa juventude, a nossa infância e juventude se mirando em exemplos que não devem ser seguidos. O Estado, como é que ele garante, como é que ele combate o problema da insegurança e, eventualmente, da marginalidade? Trazendo as crianças para dentro das escolas, dando condições para essas crianças estarem dentro das escolas e dando uma condição de vida um pouco mais razoável para os pais, para que eles tenham tranquilidade, que nos momentos que eles estiverem trabalhando, as crianças e os nossos adolescentes estarão assistidos pelo Estado através do Sistema Municipal de Ensino. Como isso acontece? Não é com um passe de mágica, é através de muito esforço, muito envolvimento, principalmente da comunidade, que é bom deixar registrado. Nenhum prefeito vai pegar uma varinha de condão e como num passe de mágica, transformar São João numa cidade absolutamente livre de homicídios. Precisa haver vontade da comunidade e, sobretudo, uma resposta do poder público para que a gente possa efetivamente conseguir que o Estado possa acolher as nossas crianças, os nossos jovens e, às vezes, essas crianças e esses jovens, apesar de acolhidos pelo Estado através das nossas escolas, principalmente com a educação em tempo integral, é uma bandeira que eu sempre levanto, através de um trabalho muito incisivo da assistência social, porque pode acontecer que o jovem e o adolescente sejam acolhidos e bem tratados através do Sistema Municipal de Ensino. Só que quando ele retorna para casa,
a situação eventualmente do seu lar é uma situação de que a gente chama de vulnerabilidade social. Às vezes é um pai desempregado, é um pai que passa por uma situação de alcoolismo ou incidência de drogas. Então, o Estado também precisa intervir nessas situações. Eu vejo que a relação de violência e de insegurança ela está diretamente ligada, como causa, né, à ausência do Estado nessas fases que são fundamentais, na infância e na adolescência. Quando você fala em assistência social, nós temos aí uma questão que vem sempre à tona, que é o Conselho Tutelar, que presta um serviço. Até hoje eles reclamam de não ter um espaço, não ter um lugar. Você já pensou nisso? Muito, muito. É lógico que, como sonho, a gente pensa no São João dentro de um modelo ideal. Hoje em dia, não é só o Conselho Tutelar, não. Nós temos vários conselhos. Conselho de Alimentação Escolar, enfim, uma infinidade de conselhos que são exigências da própria legislação nacional hoje em dia. Está passando a hora de se ter um espaço próprio para acolher. E não precisa ser um espaço específico. É um espaço onde se tem um auditório, onde possam ocorrer reuniões e que possa ser multidisciplinar, que atenda não só o Conselho Tutelar, como outros conselhos mais que sejam criados em virtude de lei e eles podem compartilhar esse espaço. Hoje, fora da prefeitura, eu precisaria estudar junto com a viabilidade econômica e financeira para saber se há disponível um espaço com essas características ou se seria necessário construir um espaço assim. Eu, particularmente, acho o seguinte, dentro da nossa realidade financeira, principalmente, eu sou muito mais favorável a aproveitar as estruturas que nós possuímos do que, eventualmente, expender recursos para a criação de novas. A título de exemplo, eu vejo escolas que têm atividades no período matinal e, às vezes, período noturno. Durante o período vespertino, da tarde, eu poderia, eventualmente, através de um convênio, se a escola for estadual, ou através às vezes, até de um aproveitamento desse espaço para que algumas reuniões ocorram, desde que isso não atrapalhe as atividades dos alunos, por exemplo, né? Então, a gente tem uma infinidade de ferramentas e estratégias para que haja um espaço apropriado, aparelhamento do Conselho Tutelar, por exemplo, com um veículo próprio, o CONCEP precisa de um veículo melhor do que ele já tem, parece-me, eu escutei, eu não tenho ainda em mãos essa informação, que há um movimento para tentar se conseguir um veículo melhor, porque o veículo que serve o CONCEP, por exemplo, é um veículo mais velho, já está apresentando uma série de problemas, então, não só criar um local apropriado, como equipar esse local com uma secretária, com meios, com papel, com computador e etc. Eu acho que esse é o caminho, né? Hospital São João, né? Como ele será olhado? Como você olha para o Hospital São João? Pois se gastou aí valores grandiosos e entra ano, sai ano, é a mesma coisa. É leilão, é vaquinha, é isso, é aquilo. Tem solução? Olha, é bom a gente deixar bem claro que o Hospital São João é uma associação privada, né? E fala-se muito em que de uns tempos para cá, aumentou-se muito o índice de investimento dentro do hospital e vai e vem, ele sempre se encontra numa situação complicada. Eu me recordo, na época que auxiliei o executivo local, falam que hoje as administrações que sucederam, por exemplo, a administração da doutora Edmeia, aplicaram muito mais recursos no hospital do que na época em que ela era prefeita. Eu vejo isso com muita preocupação, porque na época em que ela foi prefeita, o hospital funcionava relativamente bem e com menos recursos. Então, o problema que existe aí talvez seja na engrenagem. Reclamam muito de diferença, defasagem no valor do plantão, não tem médico, falta médico. Tem que se estabelecer talvez um parâmetro entre o médico do pronto atendimento, que é a responsabilidade da prefeitura, e os médicos que fazem plantão no hospital, né? Como eu disse, a prefeitura auxilia muito o hospital com repasse, com transferências voluntárias para aquela casa. Eu sempre acho o seguinte, o hospital fala-se muito em venda dos seus ativos para cobrir eventuais carências que a instituição tenha. Isso eu vejo com muita preocupação, porque a gente está nesse processo há muitos anos e cada vez mais se fala, vou vender isso, vou vender isso. Isso é um sinal que a casa vai muito mal, porque para ela se manter, ela precisa comer o que ela tem. Quando acabar essa gordura, a chance dela não ter mais onde se socorrer e eventualmente fechar as portas é muito grande. Então eu acho
na minha visão, é temerário qualquer prefeito ou candidato a prefeito falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, sendo que não cabe a ele a gestão do hospital. Agora, ele como fomentador da atividade através da transferência de recursos, a primeira coisa é ter absoluta transparência na gestão dos recursos que estão sendo passados. Esse é o primeiro ponto. Mobilização da sociedade. Não sei se você sabe, Paulo, existe dentro do hospital carnezinhos onde as pessoas contribuem Sim. para a manutenção da instituição. Eu vejo esse como um dos caminhos, como vi, por exemplo, quando nós resgatamos o hospital de Lima Duarte, na época em que eu era assessor daquele município. Houve uma mobilização fantástica, onde a comunidade, tendo certeza de que seu dinheiro estava sendo aplicado de forma transparente, passa a ajudar com muito mais pujança, com muito mais determinação, porque ele sabe exatamente onde está sendo aplicado o dinheiro. Essa transparência hoje ela fica solta, não está bem claro ainda para todo mundo? Eu prefiro não falar sobre a situação especificamente do hospital, porque eu não estou acompanhando a gestão dele, mesmo porque meu foco é a prefeitura. Se um dia vier a ser prefeito, eu entendo que todo o dinheiro público tem que ser aplicado com absoluta transparência e clareza. Se algum dia eu tiver voz dentro do hospital, que é uma associação privada, né, eu sugeriria às pessoas que gerem aquela instituição fazer nos mesmos moldes que é feito com o poder público. Publicar numa espécie de um portal da transparência onde esteja estampado todos os extratos, todas as movimentações, para que haja absoluta tranquilidade em relação aos contratos que são firmados, aos valores que são pagos, ao que está sendo pago. Por quê? Se as pessoas eventualmente sentem segurança para onde elas estão aplicando e investindo o seu dinheiro, a coisa flui de uma maneira mais normal, mais natural. Agora, eu gostaria de deixar muito claro que eu vejo sempre o hospital, ao aproximar as eleições, ele virá massa de manobra política e, assim, eu acho que a gente tem que preservar o hospital acima de tudo, né? E parar de utilizar aquela instituição que é tão nobre, de profissionais tão bons, como massa de manobra para conseguir algum capital político. Eu vejo aquela instituição, acho que ela deve ser protegida. E lá tem muito carinho, porque meu avô trabalhou lá durante, salvo engano, mais de 50 anos, né? Então, eu nasci no hospital, na São João, na Associação de Caridade, né? E tenho muito carinho por lá. Se depender de mim, ela retoma os rumos do passado, né? Que era uma instituição eficiente, que dava um retorno para a sociedade, né? Uma outra questão muito importante também, que hoje o mundo todo está preocupado, não vou falar aqui de camada de ozônio, não, porque há controvérsias, há um monte de coisa aí. Mas, por exemplo, como cuidar e preservar das nascentes? Hoje os rios, né, os pequenos rios que nós temos aqui, arborizar mais a cidade é uma saída, ciclovia, o pessoal pede muito isso, um parque municipal, a coleta seletiva com a implantação de ecopontos de coleta. Como que você analisa essa questão? Ótima pergunta. Eu, naturalmente, sou um conservacionista. Eu acho que, sim, a gente está anos defasados em relação à questão ambiental. E se a gente falar em meio ambiente numa cidade pequena como São João, isso envolve mudança de cultura. Existem projetos que são fantásticos para se recompor a mata ciliar. Já fala-se até em alguns lugares em floresta ciliar, não só uma mata ciliar. As nascentes, basta se respeitar os parâmetros antigos do já revogado Código Florestal antigo. 50 metros em volta das nascentes, 30 metros de espaço entre a calha dos rios, com plantio de mudas nativas. A gente acompanhou recentemente um evento na cidade, onde parece-me que um representante da prefeitura chegou até a danificar uma iniciativa fantástica que houve de plantio por parte da própria sociedade civil organizada, né? É lamentável esse episódio, mas existem vários projetos, como por exemplo o IPTU ecológico. O cidadão, ele planta e tem a responsabilidade por conservar uma árvore na frente da sua residência, e aquele que eventualmente não tem atestado para fazer isso, ele não sai prejudicado. Existem formas de você, por exemplo, através de canteiros verticais, existe uma infinidade de medidas, inclusive com benefícios fiscais. Há uma possibilidade de IPTU progressivo de acordo com o tipo de conservação que eventualmente o cidadão
promova, inclusive aquele que tem propriedade rural, que normalmente é tributada, que é tributada através do ITR, quando a prefeitura não assume a tributação do ITR, ela pode conceder benefícios em função do que se faz no campo. Existe uma infinidade de iniciativas que podem ser adotadas. Agora, quando se fala em meio ambiente, há que sedimentar principalmente nas escolas, criando a cultura do conservacionismo, né? A questão de reciclagem, por exemplo, a triagem e a reciclagem dos resíduos. Isso passa necessariamente pelo auxílio da comunidade. Se a comunidade não faz a seleção do seu lixo, é um processo muito caro e muito dispendioso para o poder público. Existe a possibilidade, sim. Quanto menos a população se envolve, mais caro vai ficando e mais dispendioso e mais complicado vai ficando a atuação do poder público na implementação de políticas, por exemplo, como fazer a seleção dos resíduos e, eventualmente, a reciclagem. Mas existe uma infinidade de iniciativas que podem ser feitas. Fala um pouquinho sobre a questão da cultura, turismo, esporte e lazer para a gente. Existem algumas iniciativas ainda que precisam ser aprimoradas e a sociedade já está começando a se movimentar. Por exemplo, lá em Taru, eu estive lá na Vivendas do Barão com o proprietário e ele já está fomentando alguns integrantes daquela comunidade a receberem os turistas nas suas residências. Isso é fonte de recurso. Eu tive a felicidade de ir no Uruguai, fiquei hospedado em Montevidéu e lá eu observei uma questão que eu achei muito interessante e já falei com alguns proprietários de algumas empresas vinculadas à produção de cachaça aqui em São João. O que se fazia lá? Vinha um ônibus, nos buscava nos hotéis, e a gente tem uma referência aqui em Juiz de Fora, que não é tão distante assim de São João, ou incrementar a hotelaria, sistemas de pousadas, etc. e tal, para trazer o turista para São João. Lá em Montevidéu, o que eles faziam? Eles traziam ônibus, buscavam os turistas nos hotéis, buscavam no outro, faziam um tour e levavam eles aonde? Numa vinícola. E lá eles mostravam desde o processo de plantio da uva, colheita dela, a manipulação e estocagem do vinho. Ao final desse tour, a gente aprendia como eram produzidos os vinhos uruguaios, que são de uma qualidade bastante razoável. Nós terminávamos o tour num restaurante e com um ticket médio, um valor bastante salgado até. E isso era dinheiro que ficava naquela comunidade, que ficava, salvo engano, aos arredores de Montevidéu, coisa de 25 a 30 quilômetros de Montevidéu. Então, por que não adotar isso aqui em São João? Nós temos vários alambiques aqui em São João, cachaças muito famosas e conhecidas, né? Por que os empresários não se mobilizam para criar boutiques com a marca das suas cachaças, mostrando ao turista como é o processo de fabricação, desde o plantio da cana, colheita da cana, alambicagem, e por fim, criar-se uma estrutura onde esse mesmo produtor possa aproveitar o turista e eventualmente servir a esse turista uma refeição com um valor médio muito superior ao que se pratica na cidade. Então, lá no Uruguai deu certo. Em outros lugares isso dá certo. No Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro, principalmente Cabo Frio, Araruama, a gente faz tour na Paraty também, onde aquelas embarcações nos pegam, levam para determinados lugares, fazem-se os mergulhos e depois a gente almoça nos restaurantes que são cadastrados por esses guias turísticos. São João tem um potencial gigantesco em cima disso. Ituí tem 2 cachoeiras maravilhosas, a Cachoeira da Fumaça é uma cachoeira, um ponto fantástico. Quer dizer, nós temos um potencial turístico fora do comum. Ele precisa ser mapeado e eventualmente explorado com maior intensidade. E aí vem o papel do poder público, a meu ver, que é de quê? De fomentar, de dar condições, de capacitar. A esse respeito, nós temos aqui em São João a agência, eu sempre falo isso, a agência de desenvolvimento, que é um elemento catalisador para se preparar a mão de obra, treinar a mão de obra, porque não basta você trazer o turista e deixá-lo solto na nossa região. Ele precisa ser bem recebido. Nós temos turismólogos aqui em São João formados, quer dizer, a gente tem já uma parcela de mão de obra treinada e podemos capacitar aquela que não está adaptada a receber o turista. Então nós temos um potencial gigantesco, afora os eventos já que existem em São João. Né? Existe a Festa do Taruense Ausente, o Canta São João, que muitas das pessoas que querem participar desses eventos
às vezes não vêm, amigos meus mesmo, em Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, eles eventualmente não vêm, por quê? Porque eles não têm onde ficar acomodados. Às vezes vêm, quer tomar uma cervejinha, escutar uma boa música, mas não tem onde ficar hospedado. Aí não se arriscam a vir numa estrada e eventualmente submeter a um acidente. Pátio Fábrica e o Shopping Aliança. Isso. Inclusive com possibilidade de acomodações. Visão boa para isso? Eu acho que todo empreendimento que visa a diversificação cultural de São João e às vezes e traz oportunidade de lazer para a cidade são muito boas. Esse cinema que está sendo implantado, o shopping novo, o shopping da fábrica, o Center Modas e outras iniciativas mais. Eu sou do tempo que São João era conhecido como a cidade com a melhor noite da região, da Zona da Mata. Ela não perdia, São João não devia nada a Juiz de Fora. Muita gente se deslocava de Juiz de Fora para ficar em São João, porque a noite aqui era maravilhosa. E isso se perdeu com o tempo. Eu vejo um movimento muito positivo e saudável dessas iniciativas, o shopping, a fábrica, investimentos em restaurantes aqui, agora existe uma diversidade maior de restaurantes, isso é muito positivo. Talvez a gente precise olhar mais para a noite, porque o jovem hoje em dia ele está sem muita opção. Às vezes, esporadicamente, há um baile aqui e acolá, mas não tem, por exemplo, o hibisco que tinha antigamente, a fábrica que tinha antigamente, tinha o bar da fábrica. Temos aqui também, parece que a Casa Clube que voltou às suas atividades, mas quer dizer, isso tem que ser incentivado, apesar de que isso é uma atividade privada, mas isso fomenta o desenvolvimento turístico, a convergência de São João. No passado, vinha gente da região toda, Leopoldina, Cataguases, Astolfo Dutra, Rio Pomba, o Bar, todo mundo vinha para cá, porque era uma noite pujante, uma noite com a juventude ia efetivamente para a rua. Hoje em dia, a gente talvez, às vezes, não tem opção para essa juventude, né? Principalmente nos bairros. Não há, a grande parte da juventude, que algumas até que se perdem, é por falta de opção. Às vezes opção de lazer, falta uma praça de esporte, falta um lugar para que tenha uma atividade sadia, que fuja inclusive do habitual, da bebida, né? Então falta muito isso ainda em São João. Vamos falar de cultura e esporte agora. Dá uma... Eu acho que, em verdade, o esporte tem a ver com a própria política que eu vejo, uma política de educação, que é o segundo turno do período integral. Há uma atividade mais curricular e, num segundo momento, atividades lúdicas, como, por exemplo, passa pelo esporte. Não necessariamente um único tipo de esporte, mas uma variedade maior. São João tem uma vocação muito, muito forte para o futebol. E isso não pode ser desprezado de forma alguma. Eu participo, às vezes vou aos finais de semana, Ituí, Itaru, Campo do Mangueira, Palmeirinha. Então a gente vê que a população gosta muito de futebol e, enfim, é uma atividade que deve, além de ser saudável, ela deve ser incentivada. Agora não se pode esquecer do restante. Vôlei, natação, atividades de artes marciais, como capoeira é uma manifestação tipicamente brasileira, como jiu-jitsu, karatê. Nós temos alguns expoentes locais que, inclusive, conseguiram medalhas fora de São João Nepomuceno. Então, o poder público tem que atuar como incentivador dessas atividades. Eu vejo que há uma demanda muito grande por transporte, né? Aí, às vezes, eu escuto, não pode. A gente tem que trabalhar para que o município tenha ônibus e pequenas vans que permitam que o atleta são-joanense possa ser transportado para outras cidades onde estejam acontecendo campeonatos, porque é isso que motiva o atleta, né? E sem embargo dessa necessidade, há também um trabalho de motivação e convencimento do atleta, principalmente do estudante, para se libertar de drogas, do fumo, uma alimentação saudável. O sono é muito importante nessa fase. Então, existe toda uma convergência entre as atividades feitas pelo poder público com o desenvolvimento do esporte. Há a necessidade do aluno eventualmente compreender a importância de uma noite de sono bem dormida, de uma alimentação adequada. Aí pode-se falar o seguinte, mas nem todo mundo pode e tem condição de ter uma alimentação adequada. Aí tá a vez do poder público e, eventualmente, da iniciativa privada para aqueles atletas que, efetivamente, possam demonstrar um rendimento satisfatório e que vale a pena ser investido. Olha, se dependesse de mim, São João teria
todos os cursos necessários às aspirações dos jovens. Só que isso não depende só da prefeitura. Há que se haver interesse também das instituições privadas para abrirem cursos e ter vaga em número suficiente ou gente em número suficiente para preencher as turmas. Caso contrário, não se abre. Por que existem vários cursos em Juiz de Fora? Porque Juiz de Fora é um polo regional. Abre-se uma turma lá, ela vem gente de Rio Pomba, vem gente de Leopoldina, Cataguases, São João, Bicas, a grande maioria vai para lá, então consegue se preencher as turmas. Se tivéssemos condição de incentivar que outras instituições de ensino viessem para suprir todas as necessidades, esse seria o cenário ideal. Como isso dificilmente é viável, e falar isso seria incidir em demagogia, a prefeitura, na época em que trabalhamos aqui na prefeitura, havia programas de incentivo, onde a prefeitura fornecia bolsas aos alunos dentro de determinados critérios, o que não para custear o transporte. E eu tenho ouvido muita gente, principalmente os estudantes, eles reclamam com razão, porque é muito desgastante. Ele trabalha de 7 da manhã, às vezes até 5 horas da tarde, 5 e meia ele está pegando um ônibus para ir para Juiz de Fora e fica 1h30, 2 horas dentro de um ônibus, chega lá cansado, que é uma batalha, assiste a aula praticamente só de corpo presente, porque ele está cansado, porque ele trabalhou o dia inteiro, sai de lá por volta de 20 para as 11, 10 e meia, pega mais 2 horas de transporte para chegar em São João, bater na cama, acordar no outro dia 6 horas para ir trabalhar. Isso é muito desgastante para o acadêmico, né? O ideal seria que nós tivéssemos os cursos dentro de São João Bom Seno. Como isso ainda não é uma realidade, São João não tem um porte tão grande que permita preencher todas as vagas para cursos que eventualmente venham se instalar aqui, a gente tem que trabalhar incentivando aquele que precisa, promovendo o fomento desse tipo de atividade diante de critérios que sejam absolutamente transparentes e permitam aquelas pessoas que querem estudar poder frequentar o ensino superior, né? Roberto, uma outra questão que sempre também é levantada na cidade é a Copasa. A questão do lançamento sem tratamento do esgoto nos riachos. Na realidade, a Copasa é uma instituição fantástica. O grande problema é que ela sempre serviu de ponte para políticas públicas irresponsáveis feitas no Estado. O que eu quero dizer com isso? Eu acompanhei em vários municípios, eu assessoro vários municípios na região, a Copasa firmar determinados acordos onde ela se comprometia a, por exemplo, tratar o esgoto. É bom que a gente entenda que a tarifa que a gente paga, ela serve para custear a água e também o esgoto, né? A tarifa do esgoto, ela é composta por vários elementos, e não só o tratamento. Se sai o esgoto da minha casa, a manutenção dessa tubulação, ela é custeada também com a tarifa de esgoto, né? Parte dessa tarifa, né? E uma outra parcela para tratamento da destinação final. Então, muitas pessoas entendem equivocadamente que se você está pagando a taxa de esgoto, você está pagando só para tratar o esgoto. Não é bem assim. Só que a Copasa já teve uma gama bastante significativa de administradores que estavam antenados com as políticas públicas promovidas pelo Estado. E a gente viu que o Estado de Minas Gerais está numa decrescente de responsabilidade. O atual governador está passando uma dificuldade tremenda, eu não estou aqui fazendo proselitismo sobre a política que ele está adotando, para pagar a folha de pagamento. A gente tem acompanhado desde o governo passado o parcelamento da folha de pagamento do Estado. Então a Copasa vem sendo sangrada e parte dos compromissos que ela assume, ela não tem cumprido. Um exemplo que eu dou aqui, que eu tomei o cuidado de observar, foi o município de Prapetinga, onde ela já deveria ter iniciado as obras de construção de estação de tratamento de esgoto e os prazos já estão muito superados, né? Aí me pergunto o seguinte: você é contra a Copasa? Não. Eu sou a favor de uma gestão eficiente e séria dentro da Copasa. Se isso acontecer, eu não conheço o atual gestor, não tive o prazer de conhecê-lo, mas isso é uma demanda constante de vários prefeitos, exigir maior seriedade, que a Copasa é uma instituição do Estado de Minas Gerais que deve ser preservada. Agora, há necessidade de que as pessoas que lá trabalham tenham respaldo de Belo Horizonte para que os compromissos que ela vem assumindo através de contratos sejam efetivamente cumpridos. E a realidade hoje no Estado de Minas Gerais demonstra exatamente o contrário. Firmam-se contratos, aqui em São João parece que a Copasa indenizou a prefeitura
por parte da tubulação ou pela integralidade da tubulação, fez um aporte de 6 milhões e pouco, porque eu sei por alto, né? Ela indeniza o município, mas ela não cumpre, às vezes, o cronograma que ela estabeleceu. E cria-se na população um descontentamento absolutamente razoável de que nós estamos pagando a Copasa e ela não está dando aquilo que para o qual a gente está pagando. Essa sensação é muito ruim. Por quê? Ela assume responsabilidades, ela assume datas, metas e não cumpre essas metas. Eu volto a dizer, em Pirapitinga foi assim. Em outros lugares onde ela assumiu a responsabilidade por fazer o sistema de tratamento adequado, ela não cumpriu. Isso vem sendo, infelizmente, uma constante, né? Isso também foge um pouco do domínio do prefeito, porque a gestão da Copasa não é feita por ninguém do município, né? Aí podem me perguntar, isso é tema polêmico, é até bom que a gente fale mesmo. O contrato. Contratos são feitos para ser cumpridos, né? Só que aí o que acontece? O Estado não cumpre, né? E aí nós temos aqueles mecanismos de calote público. Por exemplo, como é que você vai fazer com que a Copasa cumpra aquilo? Através de ordens liminares, você não faz uma obra de tratamento, de construção de uma estação de tratamento de esgoto da noite para o dia, nem com a ordem liminar. Então aí vem a ineficiência do próprio sistema normativo brasileiro, que juntamente com a falta de responsabilidade na hora de se assinar contratos, causam na população talvez esse descontentamento com a Copasa, que é fruto do quê? De uma gestão temerária que não cumpre aquilo que se propõe. Se nós tivermos gente efetivamente comprometida com os municípios, que conheça que palavra empenhada é palavra cumprida, trato firmado é trato cumprido, a Copasa ela está pronta para responder para a sociedade. Mas isso passa também pelo governo do Estado de Minas Gerais. Roberto Tomás, uma outra questão que está sempre sendo levantada é o trânsito de São João Nepomuceno. As pessoas, caminhões no centro da cidade, há possibilidade, você visualiza alguma coisa, um transbordo fora da cidade, fazer alguma coisa para aliviar, ter uma área azul em São João Nepomuceno? Não é hora disso já? Esse é um tema bastante complexo e eu vou me permitir voltar no passado. Primeira coisa que você falou, a área de transbordo, foi uma ideia muito interessante de um grande amigo empresário, Afonso Furtado, numa reunião que nós tivemos há coisa de uns 16 anos atrás. Ele deu essa ideia de se criar uma estação de transbordo onde os caminhões pesados fizessem um transbordo para que São João não ficasse povoada pelo trânsito de caminhões pesados. É uma ideia que deve ser aprimorada, não deixa de ser, não dá para se descartar, mas isso demanda um planejamento mais refinado do que só a gente cogitar aqui. Mas é uma ideia muito interessante. São João, houve uma ideia muito bacana de se criar um anel viário. O problema foi a execução, né? Parece-me que, na época, quando se construiu, não sei quem foi o que concebeu aquela obra precisamente, mas criou-se um anel viário com uma inclinação tão acentuada que parece-me que carretas, bitrens, por exemplo, não sobem porque é muito inclinado, né? Então é um anel viário que não cumpre a sua finalidade, que é o quê? Desviar do centro de São João o trânsito pesado. A proposta de anéis, de rodoanéis em torno da cidade é uma proposta muito interessante, mas tem que ser executada adequadamente, permitindo que o tráfego passe por esses caminhos e efetivamente os veículos pesados possam transitar por lá. Parece-me que se vier um caminhão pesado e estiver chovendo, ele não sobe no anel viário de São João Nepomuceno, que foi mal executado. Essa é a minha visão. Em relação ao centro, São João, existe uma política pública que tentou-se combater, que é a construção de prédios e unidades multiresidenciais sem garagem. Então, há muito tempo que se vem construindo em São João edifícios que não têm garagem para acomodar os veículos dos seus moradores. Com a construção desses edifícios, o que acontece? O morador que reside no centro, ele passa a deixar o seu veículo na rua. E com isso há um estrangulamento das vagas disponíveis para quem está passando temporariamente pelo centro. A questão de área azul é uma medida interessante, mas é uma medida bastante impopular, né? O comércio pede, a população não gosta, eu mesmo moro aqui no centro, né? Às vezes tem que deixar meu carro aqui na frente, eu teria que pagar. Talvez em Juiz de Fora, em alguns lugares, ela funciona,
Mas é uma medida que a gente tem que estudar com muito cuidado, porque às vezes a emenda sai pior que o soneto, né? Do mesmo jeito que se questiona a indústria das multas, pode-se fomentar em São João do Nepomuceno também a indústria dos estacionamentos. E às vezes o que é feito para melhorar, para desafogar, acaba piorando. A meu ver, parte desses problemas seria resolvido se pudesse voltar ao que estava no Código de Posturas antigo, e uma alteração que foi proposta no Código de Obras. Todo edifício que fosse construído, que tivesse pelo menos uma unidade de garagem para cada unidade residencial. Isso ajudaria, mas no estágio que nós estamos e a quantidade de edifícios que não tem garagens, talvez seja, assim, pelo menos para o Centrão, tarde demais para tentar se corrigir essa defasagem que foi gerada por esse tipo de construção. Roberto, voltando aqui à questão da saúde, hoje há uma reclamação muito grande da população, a gente é prova disso, se você for lá hoje, você constata isso, a falta de medicamento. Pessoas que não têm dinheiro para comprar um medicamento e não encontram na farmacinha remédio para cuidar da sua doença. É claro que nós precisamos de prevenir doenças. Então, duas perguntas. O que o município pode fazer para prevenir doenças e o que pode fazer para suprir em remédios? Gestão. Eu acho que o grande X é gestão. Eu, como disse agora há pouco, eu trabalho com vários municípios. Aqui perto mesmo, Rio Novo, Descoberto, Piau, Lima Duarte. Eu não tenho esse problema lá, né? As farmácias estão abastecidas. Então, qual que é o problema? A meu ver, gestão. É a prioridade que se dá à saúde, né? É muito fácil culpar a crise financeira pela qual o país passa, sendo que existem situações e municípios com a mesma ou equivalente dimensão não passando por esse problema. Então, é a importância que se dá, né? Existem medicamentos que são repassados pelo próprio Estado, né? E existem medicamentos que podem ser comprados pelo próprio município. Aí se modular e dar a essa questão a importância que ela tem. Você falou aqui em prevenção. A gente tem um mecanismo fantástico de prevenção, que é a atuação dos agentes comunitários de saúde, da medicina de saúde da família, né? Ela é um instrumento fantástico. O problema do SUS, Sistema Único de Saúde, que ele é vocacionado praticamente para combater a doença, sendo que o sistema tem que ser vocacionado para a saúde. E não se fala em saúde se você não tratar, se você não trabalhar no saneamento básico e na prevenção. Porque cada recurso que você investe na prevenção do saneamento básico, você economiza de 3 a 4 vezes mais quando você vai combater a doença, né? Então, eu acho que assim, é uma questão de enfoque, de prioridades. Se você prioriza a saúde, atividades físicas, fomento, por exemplo, o diabético. A gente tem vários exemplos de insulino-dependentes que param de usar praticamente a insulina, injetar insulina, quando se submetem a cargas ordinárias de exercício físico. Um exemplo disso foi o ex-prefeito Fernando, lá de Descoberto, que praticamente ele corre todos os dias na semana e ele está praticamente livre de injeções de insulina. É um exemplo fantástico. Então, cabe ao poder público, ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema Municipal de Saúde, incentivar essas práticas, usar um instrumento fantástico que são os agentes comunitários de saúde, e efetivamente fazer as visitas nas famílias para conhecer a situação de cada família e trabalhar na prevenção. Uma outra coisa também que preocupa muito é a acessibilidade da nossa cidade. Quem é um cadeirante hoje, quem tem dificuldade de locomoção, não passa em determinados lugares. Não tem como sair, né? Então, como é a visão do Roberto Tomás para essa questão? É uma situação complicada, Paulo, porque, como você bem sabe, o passeio diante da sua casa, da sua residência, é responsabilidade do proprietário, né? E existem bairros onde o proprietário ele mal tem condição de levantar a sua casa. Como exigir dele a pavimentação do passeio? Então, isso envolve um tema bastante delicado, que é a falta de condição do indivíduo de eventualmente ter uma moradia digna e o poder público iria cobrar dele uma pavimentação adequada. A rigor, sob aspecto técnico,
A resposta é muito simples, mas é uma resposta talvez um tanto quanto árida. Mas vamos direcionar o olhar para o centro da cidade. Sim. O comércio, de um modo geral. Como medidas que devem ser adotadas, por exemplo, que são feitas, eu também sou empresário. Estou acabando de construir uma casa de entretenimento em Juiz de Fora, um pub, né? Em que eu já o adaptei por completo às pessoas com acessibilidade, com deficiências de locomoção, os cadeirantes. Ele tem rampas, mecanismos existem, como construção de rampas para permitir que o cadeirante possa passar. Em Juiz de Fora existe o piso tátil, é uma medida polêmica que não conta com unanimidade nem entre os deficientes visuais, e sobre esse aspecto eu posso falar com muita tranquilidade que meu pai era um deficiente visual. Ele mesmo não enxergava, no sentido figurado, a eficácia desses pisos táteis como um instrumento de acessibilidade para o deficiente visual. Ele gostava mais do sistema de bengala, às vezes o cão-guia, etc. e tal. Então, não há uma uniformidade, um protocolo de procedimento para que o poder público promova a efetiva acessibilidade. Mas, para o cadeirante aqui no centro, a construção de rampas de acesso já é um facilitador. Quando você começa a passar para áreas de maior carência, fica um tanto quanto delicado em função da falta de condição, às vezes, do morador de construir um passeio adequado até para se passar. Bom, pessoal, está aí algumas ideias do Roberto Tomás. Para você conhecê-lo também, nós vamos conversar com outros possíveis candidatos também. Você está no pleito, né, de candidato a prefeito de São João Nepomuceno para 2020, né? E eu quero te agradecer por esse momento, essa entrevista, e te deixar o tempo aí para despedir do pessoal aí. Primeiro, muito obrigado, Paulo. É sempre um prazer estar aqui com você. Você sempre deixa qualquer entrevistado muito à vontade. E em relação ao público, de um modo geral, acho que o meu grande desafio hoje é me reapresentar para as pessoas de São João Nepomuceno. Uma questão interessante é o seguinte, Paulo. Como você que fez sua vida profissional fora de São João, eu também fiz minha vida profissional, parte dela fora de São João, dedicada ao assessoramento de prefeituras. E hoje estou resgatando a minha atividade profissional aqui dentro. Já tem 5 anos que o meu escritório está aqui em São João Nepomuceno. E o meu grande desafio é me reapresentar para os meus amigos de antigamente e os novos amigos agora como uma opção para aquele que não quer retornar ao passado, né? E aquele que também não está satisfeito com o que está no presente. Então, muito provavelmente, e se tudo convergir para a minha indicação como futuro candidato à prefeitura, eu serei uma terceira via para aqueles que persistem na ideia de mudança, mas uma mudança com um viés técnico, porque eu trabalho há 22 anos com prefeituras, sei do que falo, entendo do que faço, né? Eu vendo esse tipo de consultoria, em detrimento de administrações já passadas pela prefeitura e da que está aí. Esse é meu grande desafio e é nisso que eu vou trabalhar ano que vem para o público de São João Nepomuceno. E, aproveitando a oportunidade, desejar a toda a população de São João Nepomuceno um Feliz Natal, um ano novo repleto de muita paz que nós precisamos, saúde que nós precisamos, né? E muita prosperidade para São João, que eu acho que é tudo isso que nós queremos, né, Paulo? Roberto, obrigado aí pela entrevista. É aqui no Garbosa News, para você.